passada nós começamos a falar sobre identificando a necessidade da libertação. Nós falamos aí, citando um texto base, João capítulo 8, versículo 32 e 36, que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. E a gente começou a falar um pouco sobre identificando a necessidade da libertação. Aí, só recapitulando, eu falei que uma pessoa que precisa de libertação, primeiro, é todo tipo de pessoa que veio do espiritismo, satanismo, catolicismo, nova era, doutrina de enganos e muitas outras. Bom, se você veio, com certeza vai ter que renunciar a muita coisa, fazer muita quebra de vínculo, amém? Depois, eu falei um pouco sobre todo tipo de envolvimento profundo com o sexo ilícito. Falamos de adultério, pedofilia, homossexualidade, necrofilia, zoofilia, incestualidade, sodomia, falamos de algumas coisas também. Depois, todo tipo de pessoa que demonstra a persistência deliberada na prática de um determinado pecado. Ou seja, é aquela pessoa que peca continuamente, está sempre pecando, está sempre cometendo os mesmos erros, está sempre fazendo as mesmas coisas. Todo tipo de pessoa que tem inveja e ressentimentos constantes, todo tipo de traumas e complexos dos mais diversos. Falei aqui dos complexos, todo tipo de pessoas vítimas de trabalho, de feitiçaria. E a gente parou aqui, foi? Foi aqui? A gente, é isso ou não? Não lembra. Mas se eu estou enganado, é. Então nós vamos falar um pouco sobre continuar, amém? Página 11, número 8. Página 11, número 8, amém? Vocês estão aqui, sim ou não? Amém. Amém? Amém. Todo tipo de ancestral. Alguém tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Vocês estão me olhando? Tem alguma pergunta, sim ou não? Fale agora ou fale. Amém? O último item que o senhor deu foi o do 7 mesmo. A gente vai dar continuidade. Foi? É isso mesmo. Então vamos começar pela página 11, número 8. Diz assim: todo tipo de ancestrais profundamente envolvidos no pecado. Envolvimento dos bisavós, avós e pais com todas as práticas possíveis de pecado. Então, olha, se o teu bisavô, se o teu avô, se o teu pai, você sabe, meu pai era só o sangue de Jesus. Meu bisavô era bruxa, era feiticeiro. A minha bisavó matou não sei o que. Meu bisavô era cangaceiro lá do norte. Como que eles falam, o pessoal que mata lá no norte? Como que é aqueles nomes que eles dão? O pessoal que mata lá. Né? A função dele é essa, né? Eles matam o pessoal. Quer dizer, olha só o que tem na sua linhagem. Deixa eu perguntar para você. Você sabe como que o diabo e Deus reconhecem alguém? Como eu sei que você é filho do teu pai, da tua mãe, do teu avô, do teu bisavô? Como eu sei? Como que é? Não escutei. DNA. Diga comigo, DNA. DNA. Isso, no mundo espiritual é a mesma coisa. Quando você vai também quebrar algo na tua genealogia, a gente vai falar sobre isso no decorrer desse curso. Esse curso é longo, tá? Porque a gente vai falar de muitas, são acho que 6 módulos, mas tem muita coisa. E tem um módulo que é sobre o ciclo da maldição, que eu sempre estou falando desse módulo, né? Tem muita coisa nesse módulo. E a gente começa a perceber na nossa genealogia que a gente recebeu muita coisa dos nossos pais. 3 coisas que nós recebemos dos nossos pais e antepassados. Diga comigo: identidade, herança e capacidade para construir relacionamentos. São as 3 coisas que a gente recebe dos nossos pais. É através do teu pai que você recebe identidade. Aquele pai que fala assim: você vai crescer, você vai ser alguém na vida, você está recebendo uma identidade. Da mesma forma que tem pai que fala assim: você não vai ser ninguém, você vai ser uma prostituta, está também recebendo o quê? Uma identidade. Isso ele está gerando o que em nós? Identidade. É os pais que fazem isso com os filhos. Também nós recebemos herança.
Herança biológica, olha o teu irmão que está do teu lado. Perguntei, você parece com quem? Com o pai, com a mãe? Parece com ninguém. Parece com alguém. Você tem a fisionomia ou do teu pai, da tua mãe, do teu avô, de alguém você tem. Por parte paterna, materna, mas você tem. É ou não é? Então, nós recebemos uma herança biológica. Mas também recebemos uma herança psicológica. Porque se você for ver, tem gente aqui que tem um temperamento igual ao do pai. Tem gente que tem um temperamento igual da mãe. Igualzinho. Não é? Verdade. Igualzinho. Pastor, igualzinho. Ai, eu sou tique-tique nervoso. Quente eu tô fervendo. Pareço com a minha mãe. Deus está falando. Deus está falando, aleluia. Me empolga não, irmãos. Mas a gente acaba recebendo também essa herança, o quê? Psicológica. Só que a gente também recebe uma herança sociológica. Diga comigo, herança sociológica. Então assim, por exemplo, tem mãe, tem pai que não gosta de se relacionar. E aí a gente acaba às vezes recebendo isso. A gente vive isolado. E se tem uma coisa que é necessidade social, é se relacionar com pessoas. E às vezes a pessoa se fecha, vive no seu mundo porque aprendeu com quem? Com os pais. Isso é fato. Então, é uma herança que a gente recebe. Tem herança também espiritual. Que aí o teu pai veio lá do balacobaco, do centro, do satanismo, do catolicismo, da maçonaria. Veio de lugares que só tinha práticas pecaminosas à luz da palavra de Deus. Então assim, olha o que você recebeu. Se você teve ancestrais e você sabe, eu sei que meu bisavô matou tal pessoa, você pode ter certeza que esse espírito de morte ele está sempre rodeando a sua família. Por quê? Porque houve uma legalidade, uma autoridade. Diga comigo, autoridade. E poder. Da mesma forma que um pai pode falar assim, você está amaldiçoado com um filho, aquilo pega. Pergunta para ele, por quê? Por quê? Porque na realidade o pai tem autoridade sobre aquele filho. Por isso que tem que se quebrar, tem que se anular na realidade aquela sentença. Agora, é óbvio, se uma pessoa estiver revestida, servo de Deus, ele vai ter que orar e quebrar aquilo. Mas se o adversário vai querer pegar aquela palavra e vir contra ele, vai vir. Principalmente palavra de pai, de mãe, de avô, de avó, de autoridades. Então se a tua autoridade, teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, lançou palavras na tua vida, se são pessoas que têm práticas pecaminosas, com certeza você precisa aí de passar por um trabalho de libertação. Pode falar. Uma dúvida, pastor, assim, no caso, meu pai e a minha mãe têm autoridade sobre a minha vida enquanto eu estou dentro do lar deles. Sim. Ou depois também tem? É assim, quando a gente é solteiro, a gente tem que obedecer os pais. Sim. Diga comigo, quando eu sou solteiro, eu obedeço. Eu obedeço. E quando a gente é casado, o que a gente faz? Você obedece teu pai até hoje? Eu obedeço. Se minha mãe souber um negócio desse. Quando a gente é solteiro, a gente obedece. Quando a gente é casado, a gente honra. É diferente. Sim. Pastor, honrar? Porque às vezes o pai e a mãe falam cada coisa que não tem nada a ver. É ou não é? Deus está falando. Mas às vezes o pai e a mãe, eles não estão no mesmo caminho que você está. E às vezes até o adversário usa eles para querer o quê? Nos desfocar. Então nesse caso, quando a gente é solteiro, a gente obedece. Quando a gente é casado, a gente honra. Às vezes até financeiramente, se puder ajudar. Entendeu? No original, honrar é ajudar financeiramente. Aleluia, eu recebo, Jesus. Eu posso também. Não, no original, honrar pai e mãe é ajudá-los financeiramente. Entendeu? Então, se você puder... Deus está falando. Se puder, ajude, tá? Mas honrar, eu tenho um seminário que eu dou para jovens que eu falo sobre a importância de honrar os pais. E eu falo sobre isso. O que é honrar pai e mãe? O que é honrar pai e mãe? Tá? E por quê? Porque tem muitos jovens que não honram e acabam acarretando maldição para a sua vida. Não só jovens, adultos que não honram. Pode falar. Outra pergunta referente a isso também. Tem uma tia minha
que ela vem de uma sequência muito ruim. Eu não sei dizer exatamente assim qual foi o nascimento dela, mas a minha avó nessa época, ela se envolvia com algumas coisas assim, e disse quando foi que minha avó ter essa minha tia, que é a caçula, disse que ela invocou algumas entidades, não sei dizer de fato o que aconteceu. Eu sei que essa tia minha cresceu, hoje é uma mulher, ela tem a filha dela, ela quis abortar a filha dela por várias vezes, ela, quando a menina nasceu, ela deixou a menina na porta do hospital, e aí várias coisas assim ruins. A minha avó falou para ela que tudo que ela fez com a minha avó, ela iria pagar com a minha prima, e de fato, tudo que aconteceu na vida da minha avó e da minha tia, tudo que aconteceu acontece nos dias de hoje na vida da minha tia com a minha prima. E aí a pergunta que eu tenho é o quê? Só que essa minha tia é solteira. Na época que estava debaixo, ela teve minha prima, e hoje tem meu primo, está com uma pessoa, no caso hoje, só que com um pai diferente. Mas a minha pergunta é o quê? Tudo que minha avó lançou na vida dela, ela sendo solteira, já sendo mãe de filhos, pega na vida dela? Porque assim, entenda, o mundo espiritual não depende de tempo, não depende de fase, se você é criança, se você é adulto, se você é idoso. O mundo espiritual depende de legalidade. Diga comigo, o mundo espiritual depende de legalidade. O pai pode chegar e falar palavras na vida da criança. E aquilo o inimigo vai usar para pegar na vida da criança. Por quê? Porque ele, como autoridade, está liberando aquela palavra. E tem um monte de gente que fala assim para mim: pastor, minha mãe lançou palavra na minha vida, você sabe, minha vida não vai para frente. Por quê? Porque a autoridade, aí tem que ser uma outra autoridade para estar quebrando aquilo na vida da pessoa. Entendeu? Para estar quebrando aquelas palavras. Em relação a essa menina que nasceu já, queriam abortar, queriam fazer tudo isso, quer dizer, já houve o quê? Carga de rejeição. Ela já nasceu debaixo de uma carga de rejeição. Já tem um espírito maligno aí na área de rejeição que age na vida da pessoa. Então, vai ter muitos, se não for tratado, acaba tendo muitos problemas e passa isso para a descendência também. Então isso aí já tem que ser tratado. Mas a palavra em si pega. É assim, não é que, como que eu posso dizer para você? Geralmente, o que o diabo faz? Como você chama? Marlon. Eu chego e falo assim: o Marlon é um desgraçado, nunca vai ser ninguém na vida. Eu lanço uma palavra sobre a vida dele. Essa palavra é de Deus para ele? Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Não. Essa palavra não é de Deus para a vida dele. Pode se assentar. Pode sentar aqui na frente. A paz do Senhor. Essa palavra não é de Deus para a vida do Marlon. Porém, entretanto, o que o diabo faz? Ele pega essa palavra, olha só como ele faz. É batalha espiritual agora. Ele pega essa palavra, que não é de Deus para a vida do Marlon, mas ele teve uma legalidade. Alguém liberou aquela palavra. Aí ele vai contra a vida do Marlon. É a mesma coisa, já viu palavra que pastores lançam? Olha como que funciona. Eu ia perguntar sobre isso agora. Não, escuta só. Olha como que acontece. Aquele pastor que amaldiçoa ovelha, não deveria nem ser ovelha. Não existe isso, tá? Isso aí é coisa de Satanás. Pastor não amaldiçoa ninguém. Pastor... Aconteceu um fato desse, eu fiquei sabendo hoje, que um pastor falou para uma irmã que se ela saísse do ministério, ela ia sair amaldiçoada, a porta de emprego não ia abrir, Deus não ia bradar. Isso aí é boca, isso é boca de Satanás. E quando ela não voltasse para a igreja dele. Isso é boca de Satanás. Primeiro que pastor não é ninguém. Se é para ela ficar lá ou não, é uma questão que ele tem que orar e pedir para Deus trabalhar no coração dela. É outra coisa. Só que ele ficou ofendido e ó o que ele está fazendo, ele já está liberando uma palavra. Quer dizer, aí o que acontece com uma pessoa dessa? Olha como que através da palavra as pessoas amarram as outras. Elas se vinculam. Ele lançou uma palavra. Se essa irmã não tiver entendimento de mundo espiritual e não quebrar, anular essas palavras, aí o que vai acontecer? A palavra vai se concretizar. Aí o que ele vai falar? Tá vendo? Eu sou homem de Deus. Eu não disse, eu falei, não se abriu. Por quê? Porque na realidade a pessoa não tinha entendimento disso, ela não quebrou. Todos os dias eu faço uma oração, todos os dias. Eu acordo, eu chego e falo: Senhor, a gente que trabalha nessa área tem muita palavra contrária, tem muita oração contrária, tem muito jejum contrário, tem muita...
isso é batalha espiritual. Então o que eu faço? Eu chego para o Espírito Santo, Senhor, eu cancelo toda a palavra que foi lançada, palavra de peso, palavra de jugo, palavra de maldição, palavra de miséria, palavra de escassez, toda a palavra dizendo que, por exemplo, eu vim para cá, já orei de manhã, à tarde, vim para cá orando, já quebrando toda a palavra lançada sobre a aula, toda a palavra, porque lança, eu sei que lançam. Entendeu? Tem gente que daqui que estava fazendo a aula, lança a palavra. Para quê? Para não acontecer, para não fluir. Mas aí o que eu faço? Eu já vou guerreando no mundo espiritual. Eu já vou fazendo o que? Se eu estou cancelando, olha só, estou cancelando, estou anulando, tornando sem efeito toda a palavra e proibindo que Satanás use essa palavra. Está entendendo? Então, essa é uma oração que você tem que fazer diariamente. Diariamente. Por quê? Porque senão o diabo pega essa palavra, olha só como ele trabalha, que foi lançado em mão dessa irmã, e aí ele vai forçando a pessoa, pode entrar, ele vai forçando, vai ter que pegar duas cadeiras lá. Eles são jovens, casados já não? Opa, meu filho, sábado, aleluia. Então eu estou no love, aleluia, Deus fiel. Rapaz, I love. Então assim, o diabo ele pega essa palavra, vamos lá, enquanto eles estão se arrumando aí, ele pega essa palavra e vai forçando para aquilo se concretizar. Se a pessoa não tem entendimento, aí o que acontece? Ele não entende isso, aí aquilo se cumpre, aí os pastores batem no peito e falam assim, nossa, você está vendo, eu sou homem de Deus, você não viu o que aconteceu? Falei que fulano de tal ia abrir a porta, mas na realidade ele está sendo boca de Satanás na vida daquela pessoa. Ele não está sendo usado por Deus, ele está sendo usado pelo diabo. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Pode falar. Pode falar, você vai falar. Esqueci. Você, irmão. Então, amém. Então, só, todo ancestral. Vocês iniciaram agora, página 11. Quem chegou agora, página 11, número 8, tá? Todo tipo de ancestrais profundamente envolvidos no pecado. Então, se o teu bisavô, avô, pai, mãe tiver envolvimentos de pecado em níveis profundos, não precisa ser muito profundo não. Tem pecado que, adultério, por exemplo. Bisavós que adulteraram, avós, pai. Você pode ter certeza que vai ser uma área que o adversário vai querer derrubar você. Sangue e fogo. Vai ser uma área que ele vai lutar, ele vai fazer de tudo para acontecer. Se não é com você, é com o teu marido, mas ele vai forçar. Por quê? Porque existe legalidade geracional. Diga comigo, legalidade geracional. Pastor, o que é legalidade geracional? É uma legalidade que foi dada de geração em geração. Veja só, o bisavô adulterou, o avô adulterou. Eu estou falando de bisavô, avô, mas pode ser bisavó, avó, bisavô, avô, pai e a pessoa. Você está entendendo? Então assim, se você percebe isso, precisa de passar por um trabalho de libertação. Vocês estão me olhando com a cara de coruja? Amém. Os irmãos estão olhando assim, sério, né? Mas é sério mesmo isso, entendeu? Então vamos lá. Todo tipo de pessoas consagradas a santos e demônios, desde o ventre ou desde criança. Mas também não precisa ser desde criança não, às vezes pode ser de adulto também. Errei aqui, deixa eu colocar, tá? Depois você coloca aí. Desde ventre, crianças e adultos. Pode até consertar. Então se você foi consagrado, pastor, eu sei que minha mãe ia para o centro e ela me consagrou lá. Opa, a gente vai ter que buscar em Deus para Deus revelar qual foi essa entidade. Porque vai perseguir a vida daquela criança. Vai perseguir a sua vida. Entendeu? Porque pensa só, é a mesma coisa de eu chegar e dar esse copo de água para a irmã. Como que a irmã chama? A irmã Cristina. Fala assim, irmã Cristina, esse copo de água é seu. De quem que é esse copo de água? Então, vamos lá. De quem que é esse copo de água? Dela, não é? Aí eu falo assim, não, é meu. Não, mas eu dei para ela. A mesma coisa no mundo espiritual. Se você foi consagrado para uma entidade, aí essa entidade vai estar sempre falando assim, não, ele é meu. Ele foi consagrado para mim. Ele me pertence. Então é por isso que tem guerra. A mesma coisa quando a pessoa é consagrada para Deus. Vai lá no centro, chega lá, os bichos não vai baixar. Por
Por quê? Porque ele sabe que tem alguém ali que tem autoridade que foi consagrado para Deus. Está entendendo? Aí eles não conseguem, porque eles ficam no veneno na realidade, né? Mas porque tem alguém ali instituído de autoridade, uma pessoa que foi consagrada para Deus. Por isso é importante criança ser consagrada. É princípio. Está entendendo? Então, ó, vamos lá. Muitas pessoas são consagradas e entregues para entidades malignas. Quando pequenas, esse espírito as persegue desde então. Está cheio de gente que foi consagrado. Consagrou. O pai consagrou para uma pombagira, para um caboclo, um preto velho, um nego velho, nega velha, vai consagrando. Consagrou para alguma entidade e aí vai perseguindo. Quem veio de centro já tem que ver isso, se você não fez isso com teu filho também. Está entendendo? Pode falar. Então também isso, essa legalidade, no caso, sendo da macumba, alguma coisa assim, pro catolicismo também. Também. Eu tô falando que eu falei de demônio, eu tô falando mais na nível de Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Vamos falar de catolicismo. Porque acontece também, tipo, a criança nasce no dia de São Cosme e Damião. Aí o pai dá um nome. Aí isso aí a gente vai falar no módulo Ciclo da Maldição. Eu não quero entrar muito em detalhes na questão de catolicismo, que eu vou pegar mais firme nessa área quando a gente chegar no Ciclo da Maldição. Entendeu? Mas assim, na Umbanda é consagrado o quê? A Exu Mirim. As crianças geralmente é Exu. No catolicismo, Cosme e Damião. Entendeu? Mas são os demônios que agem mais na vida das crianças. Às vezes tem criança que já tem pombagira, porque você vê, já tem aquele jeitinho, sabe, sensual. No outro dia eu vi umas crianças dançando no Facebook, funk, que eu falei, parecia adulto, mas essa coisa absurda. Gingado sexual, se encostando uma na outra, eu falei, satanás. Coisa do cão. Gente, vocês precisavam de ver aquilo. Horrível. Você vê? Agora, no catolicismo, a pessoa pode ser consagrada a Cosme e Damião, a Santo Antônio Casamenteiro, pode ser consagrado a Santa Luzia, São Jorge. E cada pessoa que é consagrada desse santo, ela apresenta as características daquele santo, e eu não vou falar sobre isso agora. Se eu começar a falar, eu vou entrar nessa área, que essa área aí é libertação. Tem gente que recebeu o nome do santo. Tem tudo isso, viu? Às vezes recebe o nome até da entidade. Quer dizer, o teu nome, que é a sua... O que é nome, gente? O nome da cultura bíblica judaica é a sua identidade, é o seu destino profético. Então se uma mãe dá o nome do filho, daquele ator, daquele cantor, dá desgraça também? Muitas vezes. Porque às vezes o nome foi dado debaixo de um princípio de idolatria. Sim. E aí... é que eu não quero falar disso agora. Eu paro, vai. Eu não quero, senão eu vou mudar aqui o assunto e ele vai começar a falar sobre o ciclo da maldição. Mas assim, se preparem. Mas tudo isso aí vai anotando, que quando a gente chegar no módulo do ciclo da maldição, eu vou falar. Mas se dá o nome daquela criança, ou o adulto, que geralmente é a criança, né, que é o bebê, por exemplo, eu coloquei o nome Moisés, Moshe, em hebraico, que é Moisés. Significa o quê? Tirado. Quem foi Moisés? Um libertador. Daniel, Daniel. Dan-El significa Dan, Din, que é juiz, tribunal, e El, Deus. Deus é meu juiz. Coloquei o nome dele de acordo com a circunstância que eu estava vivendo no momento. Precisava de uma justificação de Deus na minha vida. Então eu falei assim: meu filho vai se chamar Dan-El, Daniel. Sara. Sara significa o quê? Princesa. Está entendendo? Ou seja, o nome, ele tem poder no mundo espiritual. Fala Deus, o nome tem poder. Tem poder. Se não tivesse poder, por que o nome de Jesus tem poder? Porque é bonito. É isso. Você sabe como que Jesus chama em hebraico? Não sabem? Yeshua? Quase. O nome de Jesus, todo nome em J, em hebraico não se tem o J, é Y. Então, Jesus é Yeshua. Josué Yehoshua. José Yosef. João Yohanan. Jonas Ioná. Mas, por exemplo, Jesus significa o quê? Salvador. Ele recebeu o nome, o destino profético dele. Então,
Um pai que pega o seu filho, ó, veja só, pai é a autoridade, diga comigo, autoridade. Pega o seu filho e vai lá e consagra o filho com o nome de um santo, de uma entidade, de um guia, de um orixá, de um caboclo, porque tem pai que faz isso. Lá tinha, mano, assim, gente que dava o nome assim, né, guia, tem bastante, né? Mas empuxa um pouco, né? Ou não? Dava explícito assim? Claro que sim. Dá explícito mesmo? Sim, ainda corta o sangue da criança ainda. Olha só, vamos lá. É bom, Corta a você não tem criança. problema de falar essas coisas agora? Claro que não. Eu vou perguntar pra você. Um pouco Por vergonha, quê? mas pode perguntar. Não é por isso não. É porque eles têm que ouvir também. Ó, veja só. Deu o nome, já está consagrando. O nome. Porque todas as vezes, olha como que o diabo trabalha. Ele trabalha através do nome. Você sabe que é proibido na Bíblia, na Torá, ficar falando nome de demônio. É proibido, a gente nem tem que falar, tá? Ah, não pode não, pastor? Não pode. Ah, que Não interessante pode. esse negócio. Aliás, isso é proibido. Aleluia. Eu estou falando aqui, mas o correto não é falar, tá? Biblicamente falando, na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, quem não sabe Torá é o Pentateuco. Não se pode ficar citando o nome de demônio. O negócio demônio! Tá errado. Aí se chama fulano, ciclano e beltrano. Eles errado. vêm, não vem? Vem, tá errado. Aleluia. Por que você não pode citar o nome de demônio? Me fala. É simples. É só Porque se pensar. você chamar, ele vai vir. Você tá o quê? Invocando. Quem já assistiu Chaves? O cachorro. Aí derrota. O cachorro. É o cachorro ou é o É o gato? É o cachorro. cachorro da Cachorro? Como que chama o cachorro da bruxa do 71? Satanás. Aí o que ele fica chamando? E você tá assistindo e o bicho tá invocando Deus, a tua fala cara. Deus. Como que chama o... É da Cinderela? Da Cinderela? O gato? Lúcifer. Do gato? Deixa eu falar, tá? O diabo não é luz. As pessoas... É que assim, é que eu não posso entrar em teologia. Mas esse negócio de, o diabo é Lúcifer. Lúcifer significa anjo de luz, da alma. Pegar, e outra, isso é nome papal. Foi um papa que inventou um monte de coisa e foi colocando, biblicamente falando, originalmente falando, na realidade, Lúcifer, o diabo significa raça. E é diferente, tá? No judaísmo, é completamente diferente o conceito do diabo. Tem isso. E as pessoas não sabem. O pessoal acha que o diabo, ele vem, né? E assim, ele é do mal. Mas e se eu falar para você que é o próprio Deus que permite? Que Deus levanta o diabo para tentar e para provar as pessoas. A Bíblia fala É bíblico? em Gênesis foi o Senhor que endureceu o coração de Faraó. Claro. A Bíblia diz que quem foi que criou o bem e o mal? Deus. Isso aqui é uma aula de angiologia, eu posso falar disso também, mas eu tenho que falar algumas partes para você entender. É que se eu falar, eu vou começar a falar, eu vou desfocar da aula. É que é tanta coisa que a gente começa a falar que eu já vou lembrando de um monte de coisa. Mas assim, para você entender rapidinho, biblicamente falando, isso você vai entender mais na cultura judaica. Todo anjo, quando ele é feito por Deus, ele é feito para uma missão. Diga comigo, todo anjo tem uma missão. Eu estou falando isso para você entender aqui para a gente chegar no que a gente está falando. Todo anjo tem uma missão. Então, Ra-Satã foi criado para uma missão. E Deus deu uma missão para ele: tentar e provar os homens. Sangue foi. É por isso que ele fez com Jó. Ele o quê? Tentou. Irmão, na boa, como que pode? O Ra-Satã está lá se andando no reino de Deus e... O que ele fala? Não, eu vim de rodear a terra, de passear por ela. Mas os teólogos não sabem explicar isso, porque eles não entendem o contexto. Está entendendo? Na realidade, por quê? Porque ele foi feito para isso. Ele tem entrada. Ele tem entrada nas miríades celestiais, porque Deus fez isso. Deus designou Ra-Satã, você que é sim rebelde, Deus fez ele assim, você vai na realidade provar as pessoas. Então você vê, mas aí ele prova. Aí entrando no quesito nome, voltando para o nome. Você sabe, por exemplo, teve anjo que foi o anjo que deu, através, é claro, foi Deus, usando o anjo que deu o nome para as crianças. Pode perceber. Quando foi Jesus, quem que veio anunciar o nome de Jesus? Que anjo?
Gabriel. Quando foi Sansão, um anjo também veio anunciar a mãe dele, Manoá, que ele seria um nazireu e que ele seria um homem cheio do Espírito Santo. Anjos anunciam o nome. Fala, teus anjos anunciam o nome. Então, dentro desse contexto que a gente está falando, nome é importante. Então imagina, aí o que o diabo faz? Ele pega o nome e usa contra a vida da pessoa, foi consagrada. Por isso que a gente não pode citar, como eu falei, o nome ele tem poder. A gente não pode ficar citando o nome de demônio, porque a gente está o quê? Invocando aquilo para a nossa vida. Está entendendo? E as pessoas, o que elas falam? Ficam chamando. Então chamar ele vem. Chama. Já viu aquelas brincadeiras do compasso? Não fica ali e já não vem? Então assim, muita gente foi consagrada. Aí você tem que ver se você foi. Porque às vezes o teu nome é Antônio. Mas por que Antônio? Às vezes é Santo Antônio. Aí já se criou um jugo na tua vida, que vai se criar um jugo no teu casamento. E aí eu não vou falar agora sobre isso, mas para vocês também ficar com sede. Uma outra dúvida, pastor. Essa mesma prima minha que eu falei para o senhor referente à minha tia, ela veio engravidar, se juntou com um rapaz, não casou, se juntou com um rapaz, engravidou, e quando ela estava já para ganhar... Tá cheio de legalidade aí. Sim, quando ela estava já para poder ganhar a neném, porta com porta na casa dela morava uma macumbeira, que ela incorporava demônios e tudo, ela e o esposo dela. E o sonho deles era ter um filho. Porém, a filha dela, que ela estava grávida, no ventre ainda morreu. E o nome da menina também seria o nome da filha da minha prima, que agora eu esqueci o nome. Sou obrigada. E aí ela era o mesmo nome. Inclusive até as cores do chá de bebê que minha prima queria fazer para a menina, eram as cores que essa mulher também queria fazer. Um belo dia, dia das crianças, a minha prima, eu não sei dizer exatamente o que foi que deu, eu sei que o demônio incorporado no corpo dessa mulher chegou na porta da minha prima, se passando por criança, que é o Xomirim, se passando por criança, falando como criança, falou para ela assim que era para ela pegar um punhado de bala e levar numa determinada praça que fica ali no Cocai, perto da casa da minha prima, onde ela morava antigamente, e colocar debaixo de uma árvore. Aí ela pegou e falou, ficou com medo, porque ela conhece a palavra, mas está afastada. Ficou com medo e me ligou e falou pra mim assim, o que eu faço? Eu falei, vai, idiota, desculpa. Eu falei, vai lá, você tá doida? Você vai fazer o que o demônio tá mandando você fazer? Claro que não. Estava ali trazendo uma amarração, uma implicação. Referente à criança, e ela falou que era pra ela falar algumas frases que eu não vou me recordar agora o que era. Eu falei pra ela, não vai não. Ó, você vê, ele trabalha com nome, ele trabalha com palavras, ele trabalha com feitiçarias, por quê? Porque aí a pessoa acaba pecando e ele é onde ele amarra a vida da pessoa, entendeu? A entidade. Então, se você percebe que tem algo na sua vida e precisa também, vai anotando. Você lembra que eu falei, traz um caderno, ou anota aqui, ó, eu esqueci de falar, aqui eu fiz para isso, anotações, esse campo aí do lado direito, tá? Anota, por quê? Porque lá no final a gente vai fazer uma quebra de vínculo, bem lá no final, vai demorar ainda. Por quê? Porque aí a gente vai começar a quebrar os vínculos que ficaram. Dependendo, a cada módulo a gente faz já uma quebra de vínculo, que é melhor, para não dispersar. Amém? Amém. Peraí, vai lá, aqui. No caso, se eu colocar que não deve ficar citando o nome de demônio, mas no caso, se você estiver orando, repreendendo, você pode citar o nome dos demônios? Depende. Às vezes o Espírito Santo fala, ó, a entidade tal que está trabalhando. Aí você fala, ó, é você tal, tal, tal. O problema é que as pessoas citam, mas elas não compreendem o que elas estão fazendo. Então vocês já não são leigos, vocês sabem que não pode citar. A Bíblia diz que não pode. Entendeu? Por quê? É o princípio de invocação. Se eu chamo Deus, quem que vai vir para perto de mim? Hã? Deus, salva-me! Quem que você acha que vai vir salvar? É o diabo? É o cão? É o chifrudo? É chifrudo também. Não, é Deus. Agora se você falar, vem cá, bichinho, vem cá do meu ladinho, você acha que quem que vai vir? Hã? Vai vir um anjo lá, oh, que lindo. Não, então é isso. Porque hoje as pessoas brincam muito, entendeu? Brinca, fica falando nome, porque querem demonstrar poder. Eu sou poderoso. É assim que funciona, irmã. Então Deus pode te dar autoridade na hora, você falar assim. Só que ali acabou e demônio não pode ficar fazendo festa não. Tem esse negócio de ficar chuta a cadeira, e
fica aquela coisa na igreja. Não, ó, já tem que falar assim, ó, fica quieto, cala a boca, mãos para trás, acabou. Eu falo assim, quando você está orando, você orando, falando na igreja, oração particular. Como o senhor falou, às vezes tem você sabe que tem o espírito de pombagira, alguma coisa assim. É diferente você a orar oração e pelo repreender. Espírito. Aí você ora, aí eu faço isso direto. Né? Eu faço essas, eu tô orando assim, ó, eu sei que veio uma pombagira, eu falo assim, eu sei que você veio, eu te repreendo, pombagira. Aí é diferente. Eu estou orando para confronto. Eu não estou orando para invocação. Eu não estou falando para invocação. Entenda? Oração para confronto é uma coisa. Palavra para invocação é outra. Entendeu? Nesse sentido. Pode falar. Não, pergunta para ele, não parece. Pastor, também, eles trabalham muito também em objetos pessoais, né? Sim. Aí é o que a gente chama Peças de íntimas. objetos endemoniados. Tá? Tem gente. Mas posso falar para vocês? A maioria. Hã? Você perguntou? Não, assim, às vezes algumas coisas que a gente compra, por exemplo, Sim. eu trabalho em loja, tá, os perfumes, você vê que tem as coisas esquisitas, tem relação com isso, por exemplo, roupas mesmo, aquelas roupas com caveira, aquelas coisas. O que é? Explica Roupa mais. com caveiro, o que é? Explica mais sobre isso. Vamos lá. Eu não posso sair do foco aqui. Mas roupa com caveiro, o que é? Morte. Morte, demônio. Pessoa que fica com a roupa que tem uma caveira, ela está chamando quem para perto dela? Espírito de morte. Aí coloca uma mulher com os peitão desse tamanho, tal, biquíni. Quem que é que está chamando? Ele está chamando quem? A pombagira. Espírito de prostituição, de sensualidade. Quer dizer, tem tudo implicação. A gente que é servo de Deus, a gente tem que se vestir de uma maneira adequada. Tá bem? E objetos, sim, eles usam tanto pessoal quanto interpessoal para fazer trabalho para os outros. Às vezes é um perfume, tem várias, né? Por exemplo, para fazer trabalho para os outros, como a gente falou, vítimas de macumbaria, quando quer destruir casamento, ou até adoçar o casamento, faz com peça íntima, com calcinha, com sutiã, comida, tem várias. Isso aí a gente vai falar na aula de quebra no módulo, tem um módulo que se chama quebra de vínculo. A gente vai falar muito sobre isso. Pastor, irmão, eu já vi. Tem como desligar isso aqui? Só puxar a tomada, pastor. Esse barulho aqui na minha cabeça. Eu já vi um pai de santo fazer um Santo Antônio desse tamanho, aberto embaixo, por uma lagartixa com o nome do rapaz, da menina. Né? Ele está fazendo algum trabalho, alguma coisa de amarração. Para destruir ali o relacionamento, alguma coisa. Mas é o que mais acontece. Agora, tem muita gente que não acredita em objetos endemoniados. Tem gente que não acredita nisso. Mas tem. Tem, porque a gente trata com isso. Tá? Tem muito. É o que eu falei, se isso aqui é dele, ele vai infernizar a tua vida. E se você abre a porta para ele entrar na tua casa através desse objeto, aí ele vai falar assim, agora eu vou poder agir aqui dentro. É o que ele faz. Então, muitas pessoas são consagradas e entregues para entidades malignas quando pequenas e esses espíritos as perseguem desde então. Todo tipo de pessoas que voluntária ou involuntariamente foram incorporadas por Espírito. pessoas que já ficaram incorporadas possuem portas abertas para demônios. E por isso é necessário fechar essas portas para esses demônios. Então assim, se você já incorporou, com certeza, tem que fazer um trabalho de libertação. Primeiro, diga assim, por causa do controle. Por causa do controle. Demoníaco. Você lembra que eu falei dos níveis de controle demoníaco? Alguém lembra ou não? Quem lembra que eu falei? Eu lembro que o senhor falou. Lembra? Eu sou falando, não lembro. Tem que lembrar. Vou pegar no pé de vocês. Isso é importante. Diga assim comigo. Primeiro nível. Tentação. É um nível de controle. Tem gente que é muito tentado em uma área. Às vezes é na comida, às vezes é na bebida, bebe que só, às vezes é na prostituição, no sexo. Tem gente que não cai, mas é muito tentado. Mas tem gente que cai. Tem gente que cede. Entendeu? É um nível. Depois vem nível, diga comigo, opressão. Tem gente que é oprimido. Você sabe o que é opressão? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe dizer o que é opressão? Hã? Não, que vem de pressão é fora. uma coisa. O senhor falou de fora. Isso, pressão que vem de fora para... Só que oprimir, quem já viu morsa?
bancada que tem aquela morsa que aperta, já viu? Sim. Mesma coisa de você pegar um prego e ficar ali, colocar na morsa e começar a apertar. Vai apertando. Não dá uma agonia? É isso que o diabo faz. Ele oprime, ele aperta, para a pessoa ficar sufocada em determinada área da sua vida. Aí, terceiro nível, diga comigo, possessão. Possessão. Diga obsessão. Obsessão. E dominação. São 5 níveis de controle. O terceiro é possessão. Obsessão e dominação são os mais graves. Mas tem gente que é possesso por espíritos imundos, malignos. Ou seja, o inimigo entrou já. É de dentro Pra fora. de dentro para fora. Com certeza, gente. Se a gente deixar essa porta de madrugada aberta, vamos dizer, quem que pode entrar aqui dentro? Mas quem? Ladrão? Assassino? Mendigo? Todo tipo de gente, de pessoa. É a mesma coisa na sua vida. Se você já incorporou espíritos, você tem porta aberta. Alguma área da tua vida existe uma porta aberta. Porém, diga comigo, porém, essa porta pode ser você que abriu ou os seus pais. Eu falei sobre isso na primeira aula, não falei? Eu não falei, tem gente que nem estava aqui, né? Vamos lá. Tem porta na nossa vida. Oh, Jesus. Vamos lá, recapitulando. Tem portas na nossa vida que quem abre somos nós. Ah, eu quero me prostituir. A pessoa vai lá e se prostitui. Eu quero beber. A pessoa vai lá e toma todas, né? É ou não é? Agora tem porta que não. Tem porta que quem abriu foi os pais na vida dos filhos. Foi os pais. Por exemplo, um pai, olha o que tem pai que faz. Pega a chupetinha e molha na cachaça e dá na boquinha do filho. O que você acha que ele está fazendo? Ele está abrindo porta para quem? O Zezinho, né? Para agir na vida de quem? Daquele filho, daquela criança, daquela área da bebida e da cachaça. Então tem porta na nossa vida que quem abriu foi os nossos pais. Então assim, diga comigo, lei da herança, pais. Lei da responsabilidade, eu. Fala o teuzinho, é você. Ou seus pais. Ou autoridades que passaram pela nossa vida. Avô, tem gente que não foi criado pelo pai, pela mãe, mas foi pelo avô, pela avó. Alguma pessoa abriu às vezes uma porta. E ó, eu posso falar, a maioria de nós, quem abriu as portas de legalidade na nossa vida foram os nossos pais. Tá? A maioria. Muita coisa que a gente vive, se você for ver, foi o pai que abriu a porta. Um pai que é adúltero. Você acha que ele está abrindo porta para quê na vida do filho? Moisés tem que falar. Moisés está afiado. Sério. Tá entendendo? O pai abriu porta na vida dele. O pai é criminoso. Você acha que ele está abrindo porta em que área na vida do filho? Porta de crime. De roubo, de destruição, de morte, de homicídio. Você está entendendo? De assassinato. Então, são portas. Pastor, por favor, só uma pergunta. Pode falar. Assim, a gente está falando de demônios, né? Mas assim, o espírito, uma pessoa que vive 24 horas fazendo fofoca na vida dos outros, isso não é espírito maligno? Claro. Com certeza. E isso não atrai doença? E fofoca atrai tudo. Sim, né? Atrai tudo de ruim, né? Até porque É o fofoca espírito que age por trás, né? fofoca em hebraico, não a palavra fofoca, mas significa lashon hará, pecado da língua. E quem comete lashon hará, que é fofoca, maledicência, blasfêmia, só provoca coisa ruim, entendeu? Mas tem gente que tem demônio da fofoca sim. Tem gente que tem da mentira. Sabe por quê, pastor? Porque eu tenho uma pessoa na família, né? E assim, a vida dela é toda destruída. É doença em cima de doença. É diabetes tipo 2, é depressão, é problema no estômago, os rins estão praticamente paralisados, agora uma trombose. Eu falo, mas não é possível, uma doença, miséria, separação. E é uma pessoa
pessoa assim que Isso aí é o quê? Tudo 24 sinais de horas. maldição. E há 24 horas fazendo fofoca. Mas é que a fofoca aí, ela tá junta com murmuração. E em 1 Coríntios 10:10, 1 Coríntios 10:10 diz assim, que aquele que murmura, um espírito de destruição acompanhará. Então, na vida dela só tem o quê? Destruição. Não é? Infelizmente assim. Mas tem gente que tem. Agora, se você já ficou incorporado voluntariamente, eu quero, chamou o bicho para você, ou involuntariamente, não importa. Tem que passar por libertação. Diga comigo, libertação. Libertação. Todo tipo de pessoas aprisionadas em falsas religiões. Existem pessoas que ficam durante anos em religiões falsas e perdem o melhor de Deus com isso e se tornam escravos de demônios enrustidos nessas religiões. Quem que veio de outras religiões aqui? Levanta a mão. Todo mundo é crente? Já veio? Católica. Outra religião, levanta a mão. Quem veio da católica? Eu. Quem veio da Umbanda, Candomblé, magia negra, satanismo? Vieram vocês três, veio já da Umbanda, que Candomblé. Quem veio aqui? Alguém veio de maçonaria? Não, pastor, eu estou perguntando, às vezes a pessoa tem que falar. Pastor, Testemunho de Jeová. muitas vezes a pessoa fala, eu vim da católica, mas eu nunca fui numa igreja católica. É verdade. Mas os católicos são os mais macumbeiros que tem. Mas é verdade. Eu tava quase virando a padre. Olha. Mas na hora que eu começar a falar sobre o ciclo da maldição, vocês vão entender. Então, infelizmente, uma caridade. Os católicos falam que eles é macumbeiro e cochilo, só não dá o nome de macumbeiro. Porque a gente acha que macumbeiro é só macumbeiro que faz coisa, né? Não, Eu fui batizada católico. na católica. Isso que mamãe me fez. E mamãe, culpa tudo de mamãe. É sua mãe? Me fez. Aí, ó, você não tá vendo, né? A culpa é... Ou seja, peraí, ela te batizou na católica, quer dizer, já é uma porta, tem que ser quebrado isso aí. Porque quando se batiza, automaticamente batiza aquela criança para um santo. Misericórdia. Não é isso? Eu sei que eu não frequentava a igreja Só nunca foi? Geralmente é um santo ali. No batismo se consagra. No batismo se consagra um santo. E nessa consagração, aquele santo que é o sincretismo da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, ele começa a agir na vida daquela criança desde pequeno. É como eu falo assim, você vem aquela geração, de geração em geração. Quando nasce um filho, tem que batizar, né? Tem que batizar. Então, mas a pessoa mesmo não frequenta. Eu mesmo nunca fui na igreja católica. Então, mas posso falar? Só nunca foi. A maioria tem gente que fala assim, mas eu fui no centro uma vez só. Uma vez só já trouxe uma legalidade terrível na vida dela. Tá entendendo? Eu fui uma vez. Aperta a mão. Aí eu fui uma vez lá pra ver como que era. Só fui uma vez só. Tá, mas aí o que fizeram lá? Fizeram se passaram uma chaleira de fumaça. Quer dizer, já foi feito algo, já tem que ser quebrado isso aí. Quer dizer, você deixou, você abriu uma porta, entendeu? Você tá entendendo? É o que o pessoal fala, eu fui uma vez só. Aí, o que você lê na minha mão, tomei baforada. Aí as pessoas, não, mas só foi isso. Não sabe a implicação, é um passo, né? Só não sabe a implicação que isso traz. Pastor, eu era da católica, mas no caso assim, eu só frequentava. No caso, eu não fui assim batizada na católica, graças a Deus. Assim, mas só que eu cheguei a tomar aquele negocinho branco lá, que eu não me lembro. Pecou, porque não podia não, mas só que batizasse, viu? Mas eu não era batizada. Já pegou na religião católica. Mas vamos lá. Mas tá, você tinha santo? Você adorava um santo? Não. Não, você não tinha nenhum santo. Não. Então você é uma santa. Aleluia. Você era da igreja católica, né? Não, eu ia, mas eu seguia o que minha mãe me falava, mas não assim, que ia por minha vontade, entendeu? Tá, mas a maioria às vezes não vai pela sua vontade, principalmente quando tem pai e mãe. É porque Só minha que mãe e meu pai, no caso, ia, então... Mas as legalidades que dão nessa área são profundas.
Mas ó, tem coisa aí pra cavar aí. O Senhor mandou eu falar isso pra você. Vai cavar que tem coisa aí. Vamos lá. Então assim, todo tipo de pessoas aprisionadas em falsas religiões. Então, gente, cada um aqui veio de uma religião. Catolicismo, Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Entendeu? Pode falar. Assim, quero fazer uma pergunta. Não sei se tem alguma coisa a ver assim com a aula, mas sim. Igual no caso, pastor, eu trabalho em casa. Na minha casa, então eu recebo muitas pessoas em casa. Isso pode acarretar algo espiritual? Embora eu oro nesse sentido bastante, mas assim, então quer dizer, às vezes entra 3, 4 pessoas por dia diferente. Claro, aí você tem que aprender o princípio de batalha espiritual. Porque quando entra muita gente na tua casa, como entra muita gente na tua casa, você já tem que estar consagrando o lugar antes, orando pelo lugar, pelo ambiente, repreendendo todo o demônio, proibindo que o adversário já entre ali através das pessoas, através de palavras, já neutralizando as forças dele. Entendeu? Você tem que fazer isso aí. Porque senão entra na tua casa, faz o que quer lá dentro, entendeu? Você nem percebe. Aí ele está consagrando o território para ele. Peraí, dentro disso que eu estou falando, por que eu falo consagrando o território? Porque não está nesse... Depois, se vocês quiserem mais para frente, a gente pode continuar, porque tem libertação, é uma faculdade, tá? Mas tem um módulo que eu dou em outro curso, que é de libertação, que se chama Confrontando os Espíritos Territoriais. Porque o que o diabo quer? Ele quer se instalar no território, os demônios, a entidade, quer se instalar. Aí essa entidade ela tem a sua função lá no mundo espiritual, às vezes é na prostituição, na bebida, na briga, na confusão. Tá entendendo? Tá entendendo ou não? Amém. Pode falar. No caso assim, pastor, no caso eu trabalho, no caso assim, tem pessoas assim, que as pessoas que eu trabalho, algumas são de Umbanda, outras que é espírita, outra é católica. Então, no caso assim, mesmo que eu saio de casa... Você trabalha o quê? Você limpa a casa? Eu faço faxina tá. na casa. Então você tem que consagrar tudo que você for comer antes, tá? Você tem que sempre consagrar, ó, vai comer, Senhor, eu estou quebrando todo o poder de encantamento que existe nessa comida, porque eu não sei se foi consagrado, então eu estou repreendendo todo o mal. Quando você entrar, já vai orar, no seu cantinho vai orar. Por quê? Porque você não sabe qual é a implicação que está ali. A não ser que Deus abra os seus olhos espirituais e você veja. É diferente. Mas você tem que fazer isso aí. Entendeu? Pastor, mas isso aí nós devemos fazer diariamente, até em nossa casa, né? Quando nós vamos comer, nós temos que orar. Sim, mas eu estou falando assim, no caso dela, tem que ser intensificado. Porque ela está no território do inimigo. Porque, ó, você está numa casa de um pai de santo, vai. Você está limpando a casa para ele. Você acha que a comida dele vai ter o quê? Vai ser comida divina? Foi consagrada ao Espírito Santo? No caso mesmo assim, eu faço isso, mas mesmo que eu ore quando eu saio de casa, depois quando eu chegar, eu não trago tipo assim, coisas ruins pra dentro da minha casa não, né? Se você jogar por você orar e fazer. Se você começar a se posicionar, como eu estou falando, no mundo espiritual agora, se posicionando, você tem autoridade no mundo espiritual, ele não vai poder fazer nada, você está neutralizando ele. Agora, se você não tem entendimento, vai lá, come, ai, gostoso. Ai, manda mais, come. Aí você nem sabe o que você está comendo, você come uma comida consagrada. Entendeu? Uma coisa, falando de comida, né? Eu trabalho fazendo entrega, né? Vai mandar lugar. Vamos lá. Eu trabalho fazendo entrega e muitos restaurantes eu faço entrega, casa de salgados. E eu ganho bastante, marmita, salgado. Opa, você tem que consagrar. E posso te falar? Vocês estão falando? É isso que eu ia dizer agora. E dá tempo de consagrar. Mas é nessa hora que o inimigo entra pela sua necessidade. É igual a roupa. Esse negócio de eu detesto esse negócio de bazar. Mano. Ai, meu Deus. Ai, o irmão tem uma roupa que ele está dando, o outro lá vizinho também está dando, o outro está dando. Tudo roupa que na verdade você não sabe a procedência, o que está por trás. Quer dizer, aí você pega, coloca, você está colocando no teu corpo, que foi
consagrado, que é templo do Espírito Santo, ao que pertence ao adversário. Aí tem gente que eu conheço que coloca a roupa, fica com dor na coluna, que fica doente, fica... Mas por quê? Porque o inimigo está ali. Então tudo isso. Aleluia! Esse negócio que a irmã Cristina estava falando, de referente de entrar em casa, que entra muita gente na casa dela. Não só como ela que trabalha, mas na nossa casa também. Quando a gente vai receber alguém, sempre. Qualquer pessoa, a gente tem que estar orando. Né? Claro. Quando eu vou receber alguém em casa, eu já vou orando em tudo. Senhor, eu repreendo todo mundo. Sai daqui, então. Vai, sai. Eu já vou... Já vai embora mesmo. Minha esposa sabe, já começa a orar, eu consagro, já meleca a mão no óleo, vai, já começa a orar em tudo, já oro no quarto, já meleca a minha esposa na cabeça, nas crianças, eu repreendo todo mal, Senhor, eu declaro esse lugar do Senhor, eu proíbo o Satanás de tocar aqui. Quer dizer, eu estou demarcando, diga comigo, nosso Deus. Nosso Deus. É um Deus territorial. É um Deus territorial. O diabo também fala, pode ir lá, pergunta para a irmã lá. Ele é assim. A pessoa chega lá, vai ficar fazendo uma furada na casa. Ele está demarcando o território para ele. Entendeu? Aí a pessoa vai lá, ele se enterra, porque ele está, na realidade, ele demarcando o território. Então, se você fez isso aí também, filho, pode ter certeza. Tem muita coisa aí para anotando. Vocês estão falando essas coisas aí? É para anotar. Sem contar que não é um. As pessoas falam, eu fui lá, eu consultei o Exu tal. Mas ele trabalha numa equipe. E quando a pessoa sai, ainda vai acompanhada. Sem fogo. Né? É uma equipe. De entidades, De né? entidades. Sim. É o que eu estou falando. Você está entendendo? Ou seja, a pessoa, na realidade, ela está ali, faz aquilo e ela não está entendendo o que ela está fazendo. Ela acha, estou só fazendo uma visita. Banal, né? Mas não sabe o que está por trás. Eu lembrei de uma coisa assim, interessante. Quando eu frequentava a casa da Popularia, né? Aí chegava lá, dava umas cachaças pra gente tomar, aí eu e meu irmão, eu levava eles, né? Você tomava? Eu tomava, né? Aí ele falava assim, que tava com Deus na capa com ele, falava assim, olha, só que assim, eu tinha um pouco de medo, Deus trabalhava dentro de mim, assim, que eu não tinha medo de estar ali, mas eu sentia que alguma coisa estava errada. Ele falava assim, eu tô vendo isso tudo ali embaixo da cama dele. Ele falava assim, eu tô vendo isso tudo ali embaixo. Ele falava que ele conseguia ver. Estava vendo, e era coisas terríveis, falava de corpo, de noite que ia mexer, que mexia, que o inimigo buscava. Então assim, e ele nunca acompanhava a gente, ele não saía pra fora, quando a gente ia embora, não sei, era um monte de coisa, né? A gente tinha que sair sozinho. Era um monte de coisa, mas assim, interessante que a irmã falou, que, assim, que as pessoas muitas vezes não acreditam, ou às vezes o pastor fala e pensa que também que não é verdade, mas a gente quer... Não, mas eu falo pra ela, tem coisa que pode falar, mas é assim. Por quê? Porque tem muita gente que às vezes não entende, não acredita, e às vezes a pessoa está, a implicação na vida da pessoa naquela área, naquela situação. Tá entendendo? É normal, né, pastor, assim, tá? Pessoas ficam sossegadas, ficam igual minha mãe, né? Foi mãe de santo. Meu Deus. Quer dizer, ela foi mãe de santo, aí você acha que quer perseguir o teu filho, pastor Sandro, é essa área, é a área da feitiçaria. Ó, gente, porque feitiçaria não é pecado. É aí que tá o segredo. Feitiçaria é abominação. É algo muito pior, porque pecado, existem níveis de pecado. O pecado, um deles é o shirk. Shirk é um pecado que não é intencional. Eu pequei, mas eu não tinha intenção de pecar. Mas eu acabei pecando. Mas é uma palavra que você fala pro irmão, só que você não teve intenção de falar uma palavra que machucasse ele. Mas ele se machucou. Mas é um nível chamado shirk. Agora tem níveis, eu acho que é um chamado aveirá em hebraico. Que a pessoa peca, ela sabe porque ela está pecando e ela quer pecar mesmo. E aí envolve abominação, porque é algo abominável. Você lembra que eu falei na aula passada que tem que pedir perdão e se humilhar na presença de Deus? Então, uma pessoa que a mãe era mãe de santo, por exemplo, o que a senhora acha que vai querer perseguir a senhora? A entidade é para a mãe dela servia? A entidade que a sua mãe servia, os bichos que estavam lá com ela. Para querer trazer miséria. Pode ver, lugares assim, geralmente miseráveis. O teu pai morreu cedo? Meu pai já faz tempo. Quantos anos ele morreu? Uns 16 anos. Então, geralmente, a morte precoce, tem várias situações. Que aí a gente vai falar sobre o ciclo da maldição, sobre essa questão, amém? Amém. Então vamos lá. Todo tipo de pessoas que têm prazer em assistir filmes de terror e pornográficos.
Tem gente que tem prazer, irmãos, isso é sério. Tem gente que fala assim, ai pastor, eu gosto de filme de terror, eu gosto de filme assim, então pra fora, assim, sabe? Eu gosto daquele filme Jason. Eu me lembro. Pode envergonhar. Ela sonha, acorda de madrugada, sonha que tá sonhando com The Walking Dead. The Walking Dead é uma série. É morto-vivo. Quando assiste o filme de terror, abre totalmente a legalidade para aquelas entidades entrar dentro do lar, né? Do lar da Mas tem que ver por que você faz não muito tempo já que eu não assisto e ontem vocês não. Mas por quê? Porque na verdade no seu subconsciente você já... É a mesma coisa de você pegar aquilo e colocar ferro e fogo. E pressionar na tua vida. Entendeu? Mas tem gente que gosta, pastor, eu gosto de assistir filme de terror. Eu gosto de ver o pessoal matando assim, arranca na cabeça, tirando o olho. Tem gente que gosta. Teve um evangelista que ele veio aqui, ele estava ministrando a palavra. Até então, bênção de Deus. Homem assim, sabe, usado por Deus mesmo, pastor. Aí ele caiu na besteira de falar que ele assistia filme de terror com a filha dele desse tamanho. E a filha gostava e era aquela coisa, né filha, né que a gente assiste? É, papai, é. E aquele filme cabeludo de filme de terror, sabe? Aí eu já bloqueei. Não, filha, deixa pra lá. Vai pregar em outro lugar. Ué, um homem de Deus fala que assiste filme de terror e gosta? Gente, assistir filme de terror, o que geralmente, olha, sabe qual é o espírito maligno que trabalha nesse filme? Fobia, medo, síndrome do pânico. Pior que eu também gostava de assistir, mas eu tinha um medo da Mas você fala assim, quem não tem medo? Mas eu não tenho medo, eu acho normal, aí você tá feio na foto. Aí você tem um filme de terror que eu assistia, que o nome dele é Pac-Man. Ela falava o nome dele 3 vezes no frente do espelho e ele aparecia. Aí, ó, é demônio. Invocação de quem? Sangue foi. Olha, em inglês ainda. Já sei. Você tá levantando a mão? Eu lembrei de um filme, né, que tá todo mundo falando assim. Um homem era artista, aí ele desenhava uma pessoa assim. Sabe aquele desenho que tá todo mundo desenhando assim? Que é uma pessoa assim? Ele pintava assim, aí atrás do espelho aparecia um demônio e saía assim pra ter. Cada pessoa que ela tocava, tipo, ficaria assim, eu vou me suicidar, vai pular de um prédio. Onde você assistiu isso? Eu não assisti, tá todo mundo falando. Eu já sei porque isso aí, eu assisti lá, eu vejo tudo que eles assistem. É coisa da escola, né? A escola é que os menininhos vai falando. Mas você vê, tem muita gente que assiste filmes pornográficos, filmes de terror. Então vamos de terror primeiro. De terror, quer dizer, você está dando legalidade para um espírito de medo. Às vezes o espírito maligno está agindo através daquele filme e entra na tua casa. E o Fred, ele age nos sonhos, né? Também. Colheita maldita. Mas geralmente o filme em si, ele trabalha nos sonhos. Entendeu? Agora, você não tem medo, mas o teu sonho, ele tem legalidade, porque você abriu a porta para ele. Porque os sonhos que eu tenho, eu não sonho com o filme em si, eu sonho com a minha vida real acontecendo, com as pessoas ao meu redor acontecendo. Ou seja, foi marcado a ferro e fogo na sua vida, tem que ser quebrado aí, porque tem algo aí que o senhor quer tratar. Pastor, tem uma coisa aqui que não foi colocado, e eu sei que algumas pessoas vão me criticar, mas tem uma coisa também que atrai muita maldição: a novela. Assim, calma, que eu chego lá, irmã. Com certeza. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos por partes. Todo tipo de pessoa que tem prazer em assistir filmes de terror, tá? Então, gente, acabou. Se você tem prazer, tem gente que fala pra mim, mas eu gosto. No outro dia, um irmão vai falar pra mim, eu gosto de filme de terror. Olhei assim pra ele assim. Meu irmão, ele não é crente. Meu irmão nem vai pra igreja. Mas meu irmão ama assistir filme de terror. Às vezes eu vou... Ele compra... Primeiro, comprava uns negócios pirata, outra coisa, tá? Não sei se tá aqui, não sei se tá aqui. Mas vou falar, já tá ligado. Pirataria é pecado.
Se você pratica pirataria, já precisa de libertação. Tá envolvido com... Tá gravando, viu? Pirataria é pecado. Tá? Pecado e crime. É pecado e crime? Não, crime já tá abominável ali já. Não, porque a pessoa fala, pastor, tô com um CDzinho aqui do banco. Aí você olha, pirata. Às vezes eu vou na casa das pessoas fazer visita. Ó, se me chamar pra ir na tua casa, recolhe. Que eu vou falar isso aqui, ó. Já tem anátema aqui, ó. Tô te falando de experiência. Um dia eu tava no meu quarto, isso há muitos anos atrás. Eu estava orando, o Senhor falou assim, vai lá na sala. Olha o que o Senhor me disse, vai lá na sala. Aí eu fui. Aí o Senhor falou assim, olha ali. Aí eu olhei. Aí o Senhor, você tá vendo aquilo? Eu falei, tô. O que é aquilo? É o filme que eu gosto, tá? Um negocinho assim, não sei nada. Então, mas sabe o que eu fiz? Eu fui lá na 25, é 25, né? De maio, de março. Lá em São Paulo, comprei um bolo. Na época tava passando aquela série Lost. Né? Tava aquela... Comprei sério, tudo pirata. Aí o Senhor falou assim, você tá vendo? Tem maldição aqui na tua casa, recolhe e tira tudo isso. O que eu peguei? Joguei tudo aquela porcaria fora. Fora o nome também, né? Lost é ilha. É, perdidos, né, em inglês. Perdidos na ilha, né? Então assim, mas você tá vendo? O Senhor me falou pra mim. Por isso que eu falo pra você. Pirataria é crime, é pecado. Tem gente que fala assim, ai pastor, mas pra mim comprar... Hoje em dia não é tão caro não. Você coloca o Netflix, que é 15, 20 reais, você tem vários filmes lá. Né? Então assim, o que foi? Até pra colocar o Netflix é caro, pastor. Não, 15 reais. Ô, pastor, pra quem não tem, com 10 contos, você compra 5 piratas. Quantos? Tá gravando, né? 10 reais? 10 reais. 10 é 4. Vamos lá, o Netflix, mas peraí. Com 10 reais, com 20 reais você tem mais de 1.000 filmes. 2.000 filmes. Legalizado. Às vezes você não quer sem pecado. assistir o Netflix, você quer ouvir um louvor, entendeu? Vamos lá, vamos focar. Você baixa no celular. Chegando em casa, vou jogar tudo fora. Ah, você tá de brincadeira. Atividade paranormal. Ô, meu irmão. Eu assisti um, só que eu não consegui assistir. Se vocês for assistir um filme, olha só, olha como que é. Você tem que ver indicação, classificação do filme. No outro dia eu fui assistir um filme com as crianças. Minha esposa brigou comigo, aí eu briguei com ela também. Mas por quê? Porque no trailer, no comercial, aparecia um desenho de aventura, um filme de aventura para criança. Como que chama aquele filme? O Lar das Crianças... Peculiares. O Lar das Crianças Peculiares. Aí eu falei assim, nossa. Aí esse aqui ficou, pai, vamos assistir, vamos assistir. Aí saiu na TV, eu fui assistir. Aí o que aconteceu? Quando eu fui assistir o filme, é um filme de feitiçaria, de satanismo infantil. De terror infantil. Aí você fala assim, cara, não pode. Mas era, entendeu? Mas que engana a gente. Aí eu desliguei porque aquele ali começou a ficar assim. Começou a assustar, depois, ai, não tô conseguindo dormir. Você vê como que afeta as crianças? Aí eu... Então assim, tem que vigiar, irmãos, porque o inimigo entra aí. Negócio de filme. Outra, filmes pornográficos. Tem casalzinho que gosta de assistir um filminho pornográfico. Acha normal. Entendeu? Ai, eu vou assistir para me estimular. Olha pra tua mulher. Se não estimular, meu filho, você tá com problema. Nem Viagra, acho que resolve, mano. A irmãzinha lá agora. Agora foi forte. Deus tá falando. Sério, que é revelação. Mas tem casal, olha só. Olha como que tem casal que precisa. Eu conheço vários. Ai, pastor, tem um filminho aqui pornô, porque eu conheço pastores, bispo, que tem na casa assim, ó, telão assim, baita de um quarto, telão de cinema no quarto dele, e assiste filme pornográfico com a esposa dele. Aí só sexo daquele jeito que vocês sabem, né? Depravado, sexo terrível, e aí o que acontece? Acha normal.
E ensinam para os membros da igreja. Não tem problema. O que você faz em 4 paredes, assim, não é bem assim. O que eu faço em 4 paredes ou em qualquer lugar, eu tenho que dar conta para Deus. Não é? Sim. Ou você pode fazer o que você... vou matar minha esposa em 4 paredes. Então, vamos lá. É assim que funciona? Não. Eu acho assim, o homem que assiste filme pornô com a sua esposa, ele tá traindo ela, porque ao mesmo tempo ele tá desejando a mulher. A mulher eu conheço também, mulher que assiste. Porque sim. ela o marido vai trabalhar, ela pega e coloca ela só para ver o tamanho do homem. Eles estão desejando o que tá lá no filme, eles não estão desejando a si próprios. Sim. Aí entra o pecado de pornografia, chamado voyeurismo. Existe um pecado de pornografia chamado os cristãos. Hoje, o que mais tem hoje em dia é os cristãos voyeuristas. Pergunta para mim, o que é isso, pastor? O que é isso, pastor? É pessoas que se excitam vendo imagens, vendo filmes. Tá? Aí vê lá, tem mulher que ela vê o homem peladão, vê o tamanho do negócio do homem. Ai meu Deus, ela gosta daquilo. Eu conheço gente assim. Entendeu? E é a mesma coisa o homem. Aí ele fica vendo lá, eu não sei. É algo bem espiritual e bem maligno. Porque a mulher está lá, ele olha para a mulher e fala assim, ai Jesus. Aí ele quer ver o que a outra tem uns peitão, né? Sério. Não, vocês não ligam a falar não, né? Não, pastor. Pode falar? À vontade. Tá bom. Mas vamos falar de qualquer jeito. Aleluia. A mulher